Amados, é o seguinte, dois pontinhos que ficou na semana passada, só para a gente poder amarrar e não restar nenhuma dúvida, tá ok? O primeiro é só fazendo uma ressalva, não é bem ressalva, só ratificando e explicando um pouco melhor a distinção que fizemos aqui entre Bíblia, Escritura e Palavra de Deus. Eu dizia que aqui nós temos em nossas mãos a Bíblia. A Bíblia, essa palavra Bíblia quer dizer um conjunto de livros. De maneira que para nós aqui, de acordo com o modo como a sociedade bíblica divide aqui esses livros, nós temos um conjunto de 66 livros. Não é isso ou não? 39 no Antigo, 27 no Novo. E, portanto, a palavra Bíblia, num sentido específico, tem essa denotação, tem esse significado. De maneira que se eu pegar esse livro aqui, quer ver uma coisa? Quantas Bíblias vocês já tiveram? Eu tive 2, tive 3, tive 4. Né? Quanto mais antiga for a pessoa na fé cristã, e uma pessoa que usa muito a Bíblia, certamente teve vários exemplares deste. E eu pergunto, o que você fez com todas as Bíblias que você teve? Eu creio que muitas delas... O que aconteceu? Muitas delas... eu não quero falar. Mas a verdade é que você jogou fora. Estragou, rasgou, ficou velho demais. E se você não jogou fora, alguém jogou para você. Certo? E às vezes até há uma idolatria muito grande em torno do livro. Gente, isso aqui é papel. Agora calma, lógico. Aqui há um conteúdo, não é? E portanto, nós chegamos a um ponto de entender que tudo que aqui está escrito, que nós chamamos de Escritura, é divinamente inspirado. Então nós entendemos que a Bíblia contém a Escritura, e enquanto Escritura, desde o primeiro texto até o último, nós temos aqui uma inspiração divina. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Já dizia Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 3, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação. Não é assim que diz a palavra? E, portanto, nós entendemos que a Escritura é divinamente inspirada. Porque homens santos, dizia o apóstolo Pedro, falaram essas palavras da parte de Deus. Entenda que não quer dizer palavra por palavra, num sentido rígido, até porque as muitas versões já traria dúvida sobre a inspiração da Bíblia, ou da Escritura, nesse sentido. Por quê? Porque o que tem em voga aqui é o sentido que foi inspirado. Porque eventualmente você pode ter um entretanto numa Bíblia, numa versão, e um todavia no outro. E não sendo a mesma palavra, tem o mesmo sentido. Entenderam? Então toda a Escritura é divinamente inspirada. Glória a Deus. Está resolvido. Agora, e a palavra de Deus? A palavra de Deus é a revelação de Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus. Então nós distinguimos, assim para ser bem precisos, mas de maneira alguma nós negamos que a Escritura é inspirada por Deus. Tá bom? Muito bem. Tá bonitinho esse esquema aí. Esse é um esquema antigo que nós fizemos e hoje nós vamos usá-lo eventualmente, tá? Daqui a pouco a gente vamos precisar. O segundo ponto, queridos, que nós colocamos aqui, quero que os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 2, ou capítulo 1. Lembrando que no dia a dia, quando a gente vai falando assim, outros temas, geralmente nós não fazemos distinção entre Bíblia, Palavra de Deus e Escritura. A gente usa de uma maneira geral, mas quando é preciso, há de se distinguir. Tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Os irmãos encontraram? Vamos ler. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Nós dizíamos aqui semana passada que este texto, esse versículo, é extremamente importante em todo o Apocalipse.
De maneira que quando você lê, por exemplo, um comentário bíblico sobre o Apocalipse, ou comentários bíblicos diversos sobre o Apocalipse, o que você vai encontrar? Você vai encontrar visões diversas. Não tem nada mais confuso do que você ler diversos comentários sobre o Apocalipse, porque são visões distintas, diferentes, são várias. E aí você percebe que muito dos erros de interpretação do Apocalipse acontecem em virtude de o estudioso, o erudito lá, a pessoa que escreveu, não atentar para este versículo 19, ou passar despercebido, ou atropelá-lo como quem ignora e não quer saber desse princípio. Esta é a principal chave hermenêutica do Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse é um livro que foi escrito por João, sendo que o próprio Jesus é que lhe aparece e diz: olha, João, você deve escrever um livro, e você deve enviá-lo às 7 igrejas. E este livro que você vai escrever, ele terá 3 momentos que são extremamente importantes. O primeiro é como diz o texto: escreve, pois, as coisas que viste, aquilo que ele acabara de ver. E, portanto, não temos nenhuma dúvida e nenhuma dificuldade de identificar essas coisas que João acabara de ver, porque só tem o que resta para trás, que é a visão do Cristo glorificado. É a visão do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, entre 7 candeeiros de ouro. Essa é a primeira parte do Apocalipse. Em seguida é dito: escreve, pois, as coisas que são. Então, existem aqui as coisas que são. É um momento presente de João, que compreende certamente os capítulos 2 e 3, onde se encontram aqui as 7 profecias referentes às 7 igrejas. Désio, houve uma oscilação de som aqui. Essa oscilação melhorou muito quando foi e voltou. Não sei o que aconteceu. Você não tem nada ligado aí, não? Aqueles microfones que você liga aí que fica... Não, né? Tá bom. As coisas que são dizem respeito às 7 igrejas. Isso porque se você ler as 7 cartas, capítulos 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, você vai observar que todo o falar, novamente aconteceu, todo o falar se deu aqui num tempo presente. Todos os verbos pronunciados aos anjos dessas igrejas são usados no tempo presente. Olha aí, agora melhorou bastante. Pronto, é isso aí. Não, tá, porque é oscilação, mas tá bom, tá ótimo. A partir do capítulo 4, queridos, aqui nós temos... Então os irmãos estão claros dessa divisão? As coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas? Aí alguém pergunta: pastor, qual é a relevância de se atentar e gastar tanto tempo com um versículo tão simples como este, que parece não ter muita complexidade? É porque esse texto, queridos, vai nos situar no tempo profético que nós vivemos. Sem ele, você não tem uma orientação do Apocalipse para saber o que já aconteceu, o que vai acontecer. É aquela questão: se você não tiver uma referência profética, você não sabe exatamente situar as profecias, onde elas se encontram no eixo histórico profético, não é? Para que não venhamos a cair naquela situação em que muitos começam a declarar um tanto de profecias que ainda estão por acontecer, dizendo que já aconteceram, que já se cumpriram. E para tanto, nós vamos precisar, queridos, para entender bem esse momento aqui profético, vamos precisar daquele desenho que eu pedi para o Gilson colocar. Essa foi uma estrutura que eu desenhei já há bastante tempo. Inclusive eu tinha perdido aí Aí nós fizemos outro esquema depois deste. E aí o Gilson encontrou, o irmão Nivaldo encontrou e nos trouxe novamente. Esse ficou muito bom, embora os irmãos não dê para enxergar bem aí, né? Para os efeitos, eu vou explicando, os irmãos vão olhando aí, vão tentando enxergar alguma coisa. Depois, quem quiser, isso está na internet, não está, Gilson?
Está na internet? Esse aí? Tá não, né? Tá o outro, né? Depois o Gilson pode colocar isso na internet. Pois não, querido. Muito bem. Porque geralmente a gente costuma escrever com vírgulas, né? Que viste, vírgula, tal. E na última a gente coloca o E. No caso ali nós já temos uma repetição do E, né? Exatamente para enfatizar, para que você fique muito claro que não há nenhuma confusão, não há nenhum aposto, mas adicionando elementos. As coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Muito obrigado. Queridos, é o seguinte, Henrique, nós temos que seguir o entendimento, né? Se a gente começar a pegar, e essa vírgula? E essa estrela? A gente não consegue avançar. Vamos avançando dentro do que está sendo proposto. E dentro do que está proposto, os irmãos têm liberdade de perguntar, de colaborar, de participar. Tá bom? O Henrique, ele sempre dá boas contribuições, mas, por gentileza, nos permita caminhar, senão a gente vai ficar só no que viste. Tá bom, queridos? Então vejam, amados, o Apocalipse é um livro interessante. Até eu quero que os irmãos atentem para um detalhe. É que em um dado momento aqui, o Apocalipse vai colocar um tempo profético. Ele vai falar de um período de 1260 dias. Está no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3, salvo engano. Temos também Apocalipse 12, versículo 13, versículo 5, onde se fala de 42 meses. Né? Ou seja, há um período profético de 3 anos e meio. E para que nós entendamos bem isso, nós vamos nos utilizar então dessa estrutura, que é a estrutura profética do livro de Daniel. Amém? Vamos abrir, portanto, em Daniel. Nós não temos como seguir sem passar por Daniel, capítulo 9. Vamos lá. Nós não temos como explorar profundamente cada aspecto dessa profecia das 30 semanas, porque o que nos interessa no momento é o Apocalipse, não é o Daniel. Então nós vamos apresentar a estrutura de maneira breve para os irmãos se localizarem e logo a gente volta para o Apocalipse. Tá bom? Daniel capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do versículo 23. Abra sua Bíblia e olha aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esta é uma das principais profecias de toda a Bíblia, em razão de ela ser a maior profecia, não em quantidade de palavras, mas em extensão de tempo. Não há profecia maior do que esta na Bíblia, que cobre uma porção de tempo tão grande como essa profecia que aqui nós estamos tratando. Então vamos contextualizar o momento dessa profecia para que vocês entendam. Qualquer coisa, qualquer dúvida de entendimento, alguém levante a mão, porque você tem que entender essa profecia, você precisa entender. Então não passe, não deixe ela passar, sem que você diga, pastor, esse ponto eu não entendi. Tá ok? Que seja algo relevante, tá, amados? Cuidado para a gente não perder o rumo. Daniel, nessa ocasião,
ele estava com todo o seu povo, o povo de Israel, a nação de Israel. Eles estavam cativos em Babilônia. O rei Nabucodonosor havia ido a Jerusalém, cercado a cidade de Jerusalém, e ali destruiu os muros, queimou o muro, a cidade, destruiu o templo e levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Isso está em Daniel, capítulo 1. Amém, queridos? De maneira que lá estavam eles no cativeiro babilônico. Já havia se passado muito tempo, quando Daniel começou a ler os escritos do profeta Jeremias, ou alguma profecia que Jeremias havia escrito. E lendo ele esses escritos, ele entendeu, na sua leitura, na sua meditação, que havia um tempo profetizado que haveria de durar o cativeiro babilônico. Então você imagine, você num cativeiro babilônico, lendo um escrito lá de um profeta. Isso é engraçado. Esse texto está dizendo desse cativeiro no qual estou. E aqui diz nesse texto que a duração desse cativeiro seria de 70 anos. Você está entendendo? Aí o que Daniel fez? O que é o óbvio, né? Foi fazer as contas para saber quanto tempo ainda faltava para se completar esse tempo do cativeiro. Daniel, ele fica tomado de um sentimento e de uma preocupação para saber quando é que Deus haveria de tirá-los do cativeiro. Ele tinha uma preocupação imediata concernente à libertação deste cativeiro. Veja o que está escrito no versículo 20, olha aí. Ou melhor, no capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, desculpe-me, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olha o texto, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Não foi o que eu acabei de falar agora? Então está lá Daniel, no cativeiro, lendo os livros. Aí ele encontra um texto de Jeremias que dizia que o tempo de duração do cativeiro no qual ele estava seria de 70 anos. Aí ele faz as contas e fala, opa, peraí. Então, já se cumpriu todo o período em que nós tínhamos que ficar aqui. Já completou 70 anos. Então agora Deus tem que fazer o quê? Cumprir a sua palavra. Cumprir a sua promessa. Abre-se aqui um parênteses para que eu fale um pouquinho só rapidamente sobre a questão da oração. Daniel agora, diante dessa palavra, ele vai orar. Interessante como que hoje em dia há um entendimento equivocado sobre oração. A Bíblia diz que nós devemos tornar conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, com súplicas, com ações de graças e com nossas orações. Isso é verdade. Entretanto, o que nós vemos hoje em dia são os crentes usando a oração como um instrumento para mudar o coração de Deus, mudar a vontade de Deus, para levar a Deus a fazer as nossas vontades. Esse é um grande problema. Usa a oração como que fosse, eu vou perturbar Deus aqui até Ele dar o que eu quero. E Ele vai ter que dar, porque senão Ele não é Deus, né? Como se Deus ficasse impressionado com o fato de um verme como nós dizer que Ele não é Deus. Ele está preocupado com isso, com o que nós falamos? Ele é Deus, por isso que Ele não se preocupa com as nossas palavras de blasfêmia para com Ele, eventualmente. Ao contrário de nós, ou do nosso tempo, os homens de Deus, da palavra, da Bíblia Sagrada, do tempo bíblico, eles tinham uma compreensão que a oração não era um instrumento usado para convencer a Deus daquilo que Ele não queria. Pelo contrário, a oração era um instrumento para reclamar diante de Deus aquilo que Deus havia dito. É como que Deus falasse algo, como nós temos aqui em Daniel, e agora Deus aguarda que alguém, ao entender a sua palavra, possa orar a Ele segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Orar à vontade de Deus. Orar segundo o coração de Deus. É por isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Observe que a Bíblia não diz que nós não sabemos orar. Ah, pastor, a Bíblia diz que nós não sabemos orar e eu não sei orar.
Não, se orar você sabe. Talvez você não saiba orar como convém. Ou seja, há uma maneira correta de orar. Porque muitas vezes nossas orações, elas são exatamente o oposto daquilo que Deus quer que nós oremos. É por isso que o Espírito Santo toma as nossas orações e, ao levá-las a Deus, ele intercede diante do Pai por nós, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Quando diz que o Espírito Santo intercede por nós, quer dizer que ele ora por nós. Sempre que você orar a Deus, saiba, se você ora em o nome de Jesus, na base adequada, o Espírito Santo há de interceder por você junto ao Pai, levando suas orações a Deus. Entretanto, é possível que ele, no meio do caminho, entenda-se humanamente falando, tá? Que o Espírito Santo não tem caminho. Mas entenda isso, no sentido bem antropomórfico, ele possa modificar as suas orações, para que assim você ore segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua vontade. É por isso que muita gente fala assim, Deus não responde minhas orações. É lógico, se ele fosse responder suas orações, ou a de todo mundo, esse mundo estaria um caos, né? Basta que vocês assistam ao filme lá, o Poderoso Chefão, não é? É o Todo-Poderoso. E aí você vai ver o que significa. Bem, enfim, de todo modo. Então, Daniel, nesse texto, nessa ocasião, ele ora a Deus. Aí se os irmãos lerem aqui, a partir do versículo 3, diz assim, ó: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, 2 pontos. Aí vem a oração de Daniel. E o que ele vai orar? Ele vai orar, Senhor, tu disseste na tua palavra que o nosso tempo de cativeiro seria 70 anos e, portanto, nos tire daqui. Foi assim que ele orou? Não. Ele sabe que Deus vai cumprir com a sua palavra. Agora, ele sabe também que o motivo que os levaram para lá, o cativeiro, era um motivo de dureza de coração, de pecado da nação de Israel, porque eles transgrediram a aliança, eles quebraram a aliança que fizeram com Deus no Monte Sinai, e por isso todas essas maldições, inclusive do cativeiro, recaíram sobre eles, né? Ele e o seu povo. E então ele faz uma oração de arrependimento, de quebrantamento. Ele ora pelo povo, ele pede a Deus o perdão, ele confessa e diz, olha Senhor, eu sei muito bem, ou nós sabemos que nós pecamos contra ti, que nós quebramos a tua aliança, e é por isso que todas essas imprecações da lei recaíram sobre nós. Mas Senhor, ele diz, a nós cabe o corar o rosto de vergonha. Mas a ti, Senhor, cabe a misericórdia. Observa que diante de uma palavra profética de Deus, e se Deus disse, é justo que ele cumpra, porque ele não é filho do homem para mentir, né? Então, seria o caso de Daniel falar, Senhor, tu tens que cumprir a tua palavra, porque... Mas ele fala, não, Senhor, tu disseste na tua palavra, mas nós pecamos, então nos perdoa, a nós cabe o corar o rosto e a ti cabe a misericórdia. Então, Senhor, nos restaure, nos leve de volta para Jerusalém, restaure a tua cidade, restaure o teu templo, mas não faça isso por nós, se for o caso, mas por amor de ti, por amor do teu nome, para que os gentios não zombem do teu nome ao nos vir aqui nessa situação, nesse cativeiro. Então, qual é a preocupação de Daniel neste momento? Diante do texto que ele leu e das orações, da oração que aqui ele fez. Qual era a preocupação de Daniel? Ele tinha uma preocupação imediata com respeito ao destino da sua nação, do seu povo, da sua cidade. Ele fazia uma oração do tipo, Senhor, resolve o nosso problema agora, para que nós saiamos desse cativeiro e possamos voltar para a nossa terra, para a nossa cidade, e reconstruir a cidade, o templo, e retomar nossas atividades espirituais e políticas, e em geral. E aí Deus mandou a resposta. Ele diz que Deus enviou um anjo, né, Gabriel, para lhe responder a oração. Entretanto, Deus, ele não somente responde o que ele queria, que era o imediato, mas Deus vai revelar
aqui para Daniel o destino eterno e o futuro remoto de Israel. Deus não somente vai dizer o que vai acontecer agora, mas ele vai dizer, sobretudo, qual será o fim de Israel. Vocês entendem aqui? Ele vai profetizar o fim. Como que Deus, na sua economia, quando falamos economia, queremos dizer no seu plano, como que ele tem um projeto para essa nação de Israel. Tá ok, queridos? E assim então, começa aqui no capítulo 9, versículo 20, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu o tinha visto na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí vem o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Observe. Quando ele diz, considere, pois, a coisa e compreende a visão, ou seja, havia uma visão, que era a visão o quê? Que dizia que o tempo de cativeiro do povo de Israel seria de 70 anos. Só que essa visão, ela não somente tinha essa informação, do destino imediato, mas ela queria representar algo maior. Essa visão do tempo de anos do cativeiro queria demonstrar algo maior. Na verdade, queria demonstrar o tempo final em que Deus haveria de redimir e resgatar plenamente o seu povo. Amém? Por isso diz no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essa palavra determinadas aqui, de acordo com a palavra, lá no hebraico, conforme foi escrita essa profecia, quer dizer literalmente cortada, separada. Como que nós falássemos assim, 70 semanas estão separadas. 70 semanas foram recortadas do tempo como um todo. Ou seja, Deus recortou e Deus separou um período de 70 semanas para o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou seja, Deus tem um período profético de tempo destinado ao povo de Israel. Cuidado, porque diz, sobre o teu povo. O povo de quem? De Daniel. O teu povo. O anjo falava aqui com Daniel, e portanto, Daniel, é sobre o teu povo. No caso, quem era o povo de Daniel? Eram os hebreus, o povo de Israel. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então Deus separou no tempo um período de 70 semanas para Israel. O que Deus faria dentro desse período de 70 semanas? Aí o texto diz, aí começa uma relação de coisas, para fazer cessar a transgressão. Olha, nesse tempo profético, Deus haveria de fazer cessar a transgressão. Diz mais, para dar fim aos pecados. Que mais? Para expiar a iniquidade. Que mais? Para trazer a justiça eterna. Que mais? Para selar a visão e a profecia. E para ungir o santo dos santos. Dentro desse período, tudo isso aqui aconteceria. Amém, queridos? Até aqui, está tudo ok? Então, varão, se nós não entendermos lá, nós não vamos chegar em Apocalipse. Vamos entender essa profecia, porque o Apocalipse vai entrar dentro dessa profecia. Amém? Vai entrar dentro dessa profecia. Tá bom? Então, o que acontece, queridos? Dentro desse período de 70 semanas, Deus cumpriria tudo isso aqui, a favor de quem? De Israel, dos hebreus, no caso, dessa nação eleita em Abraão. Quantos dias são 70 semanas? Vamos pensar, uma semana tem quantos dias?
Ora, se uma semana tem 7 dias, 70 semanas tem 490 dias. Porque 7 vezes 7 são 49. Com o 0, 490. Dá certo essas contas? 70 semanas são 490 dias. Eu penso, ora, que profecia, hein? Porque se tudo isso aqui que Deus disse que aconteceria em relação ao povo de Israel, se cumprisse, ou se cumprir, dentro de 490 dias, que dá menos de 2 anos, que coisa espetacular, né? Maravilha. Mas vamos ler. Sabe e entende, 2 pontos, versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Pronto. Nós temos aqui o ponto de partida. Queridos, sempre que você for interpretar algo, sobretudo quando se referir a tempo, você tem que ter um ponto de partida, você tem que ter uma referência. Um exemplo prático para os irmãos entenderem isso. Em Romanos 3, 21 fala assim: agora, pois, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Você tem aqui um agora. Aí você pergunta, ora, o que significa este agora? Agora, no tempo que Paulo escreveu, no dia que ele escreveu, naquele exato momento que ele escrevia, aí você vai ter que ter um parâmetro daquilo que ele está dizendo. E aquele agora, portanto, lá, quer dizer agora, depois da antiga dispensação. A dispensação da lei passou, e agora, nessa nova dispensação, Deus revela a sua justiça sem a lei, ou testemunhada pela lei e pelos profetas, sem a lei. É uma justiça que não requer a lei, não requer que o homem cumpra nada para Deus justificar o homem. Então tem uma referência. Nesse caso aqui, quando diz, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, este é o ponto de partida. Há uma saída, ou melhor, há uma ordem, há um decreto para que Israel, ou a nação de Israel, saia do cativeiro, volte para Jerusalém, e essa profecia está em Neemias, no capítulo 2. Ah, o Gilson aumentou, não foi? Ficou bom. Está ali cativeiro babilônico, tá vendo? Ó? Daniel 1, Daniel 9, Jeremias, são as passagens bíblicas, tal. E está aqui nessa seta, nessa número 5, lá em cima dessa na setinha, ó. 445 a.C., saída do decreto. Está em Neemias, no capítulo 2. O decreto para se restaurar e edificar Jerusalém foi exatamente no ano 445. Inclusive, essas informações de datas, os irmãos poderão encontrar na própria Bíblia dos irmãos, caso na sua versão, ou melhor, na sua Bíblia mesmo, né? Aí tem ao final essas informações aqui de a cronologia bíblica, tal, Antigo e Novo Testamento, tem as informações de tempo, de data, para que ninguém fique na dúvida, ok? Então nós temos aqui a saída de ordem. É o decreto para que o povo, a tribo de Judá e Benjamim, saísse do cativeiro e restaurasse e reconstruísse a cidade. Esse é o ponto de partida. Bem, mas se você pegar exatamente aqui 445, então dentro de quanto tempo toda essa profecia seria cumprida? Toda ela. 70 semanas, que são 490 dias, que daria menos de 2 anos. Então, 445, 44, antes de 43, Deus já teria cumprido tudo isso aqui e teria resolvido todo o problema de Israel. Vocês entendem isso que eu estou falando? Observe, se fosse o caso de Deus cumprir tudo o que ele falou em 490 dias, conforme está aqui. O que nós vemos claramente? Que depois de 490 dias, desde a saída do decreto, que é 445, Deus não cumpriu isso aqui. Não cumpriu. Na verdade, cumpriu nada disso aqui. Nenhum item cumpriu. Então, Deus falhou? É a pergunta. A Bíblia está errada? Aí nós temos que buscar na própria Escritura um princípio de interpretação profético que nos ajude a entender essa profecia. Seria Levítico capítulo 25, versículo 8. Os irmãos quiserem acompanhar. Nós temos aqui, por exemplo, um tipo de contagens de semanas
que são semanas proféticas, Levítico 25:8. Que nós ocidentais desconhecemos, mas o povo hebreu, eles tinham conhecimento. Por exemplo, capítulo 25, versículo 8 de Hebreus fala assim, de Levítico diz assim: contarás 7 semanas de anos. Ó, semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então a Bíblia nos fala de semanas de anos. Pastor, o que significa uma semana de anos? Ora, assim como tem a semana de dias, tem a semana de anos. Uma semana de dias são 7 dias. Uma semana de anos são 7 anos. Cada semana, um período de quantos anos? De 7 anos. De maneira que 490 dias, que são 70 semanas, seriam 490 anos. Então, olhe para essa profecia e entenda que aqui nós temos esse princípio de semana de anos. Então, nós temos aqui 70 semanas equivalendo a 490 anos. É por isso que... É porque tem um período maior lá em cima, não tem problema não. Glória a Deus. Mas, prosseguindo. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, e aqui fala de Cristo. Então, veja que até a própria vinda de Cristo ao mundo, a própria encarnação do Verbo, está aqui predita. Porque desde 445 até ao ungido, até ao príncipe, quanto tempo passaria? Olha o texto. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quanto é 7 semanas e 62 semanas? 69 semanas. Vezes 7, 483 anos. Pastor, por que vezes 7? Ora, porque não são semanas? 69 semanas vezes os dias de cada semana vai dar aquele período de 483 anos. Incrível como que nós vamos chegar exatamente ao ano, ali por volta de 28, 29. Amém, queridos? Que vai dar exatamente na encarnação de Cristo. De maneira que em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando Jesus Cristo sai pregando ali em Jerusalém, ou na Judeia, ele sai dizendo assim, olha, o tempo está cumprido. Por que Jesus Cristo falava o tempo está cumprido? Que tempo é esse que havia alcançado o seu cumprimento? Ora, o tempo predito em que o Messias haveria de vir. Portanto, quando Cristo veio, sobretudo na morte dele, porque ele diz assim, olha, depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará. Então, se você tomar ali desde o momento da profecia, do começo, até a morte do Messias, passaram-se 69 semanas das 70. Ok, pessoal? Quando Cristo morreu, havia se passado 69 semanas. Pois não? Exatamente. Eu não entrei nesse detalhe que o Roger está trazendo, a não ser que alguém suscitasse, porque uma pessoa, um matemático aí rapidamente faria as contas. Mas só tem uma diferença aqui entre 4 a 5 anos nas suas contas. Aí eu pediria que você olhasse na sua Bíblia, na cronologia bíblica, para observar que o nascimento de Cristo data exatamente com uma diferença de 4 anos. Que aí fica perfeita a profecia. Porque a Bíblia é maravilhosa, não tem espaço para incredulidade, né? De todo modo, quando Cristo estava ali na cruz do Calvário, entenda isso, cumpriu-se 69 semanas. De 70, esse aqui é o ponto chave, fundamental do que queremos dizer. Cumpriram-se 69 semanas ou 483 anos. Ora, quanto tempo agora faltava depois da morte de Cristo para fechar essa profecia? 7 anos. E aqui está o ponto fundamental. Então, de maneira geral, nós não temos como particularizar cada detalhe, mas entenda isso. Desde a saída de ordem até a morte do Messias, 69 semanas.
483 anos. Resta, a partir da morte de Cristo, e isso é o que nos interessa, restam 7 anos. Resta um período de 7 anos. Então, alguns estudiosos, eles acham que depois da morte de Cristo, 7 anos vai dar exatamente na morte de Estevão. Exatamente na morte de Estevão. Quando Estevão morre, daria o cumprimento final desta profecia. Eu pergunto, com a morte de Estevão, tudo isso aqui se cumpriu sobre o povo de Israel? Não. Pastor, mais um problema. Primeiro foi o problema de entender que semanas são semanas de anos. E agora vai ter mais um detalhe? Sim. Até porque se essa profecia se cumprisse, se esgotasse plenamente aqui em Estevão, olha qual é um elemento que a profecia inclui, o que nos obriga a entender que ela vai se estender mais para frente. Capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido e já não estará. Então Cristo morreu e não está mais aqui. Aí diz o quê? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então essa profecia inclui também o quê? A destruição de Jerusalém. Está aqui, ó. O que significa que essa profecia, ela precisa ir mais adiante. Além de Estevão, ela não pode se esgotar em Estevão, porque inclui algo que se cumpriria no ano 70 da era cristã. Pastor, mas eu não entendo. Se com a morte de Cristo se passou 69 semanas, só tem mais 7 anos, só tem mais uma semana que iria até Estevão, por que a profecia fala de algo lá da frente, que é a destruição de Jerusalém? Pense nisso. Eu sei que esse assunto é complexo, mas profecia é complexa mesmo. Vocês estão aqui porque, de fato, precisa de pensar essas coisas. E tem mais. Diz assim: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará aliança, ou firme aliança com muitos, por uma semana, e tal. Enfim. Qual é o segredo, irmãos? Como é que essa profecia, teoricamente, terminaria em Estevão, que seria 7 anos depois da morte de Cristo, mas ela inclui elementos bem posteriores à morte de Estevão, como no caso da destruição de Jerusalém. Aí nós temos que entender algo. Olhem para mim neste momento. Temos que entender algo. E é esse ponto que os antidispensacionalistas nos acusam. Na verdade, existe um grupo de estudiosos, sobretudo os reformados, que eles acusam, a nós, ou pessoas semelhantes a nós, de pregarmos uma heresia quando nós falamos sobre dispensações. Porque eles não gostam dessa palavra dispensação, ainda que ela esteja na Bíblia e ainda que seja um tema claríssimo em toda a Escritura. As dispensações, elas são bíblicas. Eu não vou dizer do modo como Scofield fez, que dividiu em 7 dispensações. Ele inventou um bocado, certamente. Mas a Bíblia, enquanto esse livro, esse conjunto de livros, na sua plenitude das revelações, nos apontam pelo menos 4 dispensações. Uma que vai de Adão a Moisés, isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Porque de Adão a Moisés, diz a Bíblia, não havia ainda o regime da lei. Em Moisés foi dada a lei. E aí começa o regime da lei. E, portanto, eu tenho uma dispensação. Um período de tempo chamado antes da lei. Temos agora esse período da lei. E diz que a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo. Em Cristo termina o período da lei e começa o período da graça, a qual o próprio Paulo, em Efésios capítulo 3, versículos 1 e 2, diz que esta é a atual dispensação da graça, que vai se encerrar com a segunda vinda de Cristo, que vai inaugurar a 4ª dispensação. A primeira antes da lei, dos patriarcas. A segunda, da lei, do povo de Israel. A terceira, da graça, da igreja. Com a segunda vinda de Cristo começa a 4ª dispensação, a era do milênio, que é o reino milenar. Portanto, essa questão da dispensação é uma questão bíblica. Então, para entender esse intervalo, que vai aparecer nessa profecia, nós temos que compreender que quando Jesus Cristo morreu, algo aconteceu. Imagine só
você que no capítulo 12 de Mateus, pense comigo esse momento. Estava Jesus num lugar em que ele discutia, ou discutiam com ele, no caso, os judeus discutiam com Cristo. Isso porque no capítulo 12, Jesus havia curado ali um homem que sofria de uma possessão maligna que o deixava surdo-mudo. Então, quando Jesus curou aquele homem, e ele o fez no dia de sábado, aí os judeus ficaram furiosos. Cercaram a Cristo, começou aquela discussão, e toda aquela discussão, quando falaram assim, olha, este homem expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus foi acusado de fazer prodígios e de fazer toda a sua obra, de ter uma aliança com o maligno, como se ele fosse um enviado de Satanás. Qual foi a resposta de Cristo para eles? Falou, ora, se eu expulso demônios, atenção, pelo Espírito Santo, então ali não era obra de Beelzebu, era do Espírito Santo, então o reino de Deus é chegado sobre vós. Entenda isso. Então, naquele momento, os judeus conferiram a obra do Espírito Santo a Satanás. Neste momento, eles pecaram contra o Espírito Santo. Esse foi o momento exato em que eles rejeitaram o Messias. Rejeição essa que seria consumada quando eles gritassem, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os irmãos estão entendendo bem? Por isso é no capítulo 12 de Mateus que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. É a rejeição dessa obra do Espírito Santo. O que acontece nesse exato momento, queridos? Quando o povo de Israel, esses que ali estavam, pecam contra o Espírito Santo, quando eles rejeitam a Cristo plenamente, chegam algumas pessoas, chega a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus procurando por ele. E aí entra um discípulo e fala assim, olha Jesus, a tua mãe e os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora te chamando. Engraçado que a Bíblia tem essas peculiaridades, né? Mas por que vai falar que está chamando ele lá fora? O que isso interessa? Interessa muito na revelação, porque é neste momento que Cristo fala o seguinte, quem são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Olha a pergunta que ele faz. Irmãos, entenda, vamos conectar todas as ideias. Jesus cura um homem, o povo judeu ali presente confere esta obra a Satanás, entenda isso. Jesus disse que eles pecaram contra o Espírito Santo e, portanto, não há perdão para esse tipo de pecado. Estão entendendo? Então, nesse momento, eles rejeitaram plenamente o Messias, quando exatamente Jesus fala que a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs não são aqueles que estão lá fora. Entenda que há uma relação. E Jesus fala, portanto, os meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que isso significa? Que a partir do momento que o povo judeu pecou contra o Espírito Santo, no sentido de rejeitar a Cristo, agora ele corta, ou pelo menos ele interrompe dispensacionalmente a relação que ele tem com o seu povo consanguíneo, o povo judeu. Né? Minha mãe e meus irmãos não são aqueles que têm sangue, né? Ou participam do mesmo sangue que eu, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. E aí cria-se aqui uma ruptura que os judeus jamais esperavam. Veio para o que era seu, representado pelo seu pai, pela sua mãe, o seu povo. Mas os seus não receberam, o desprezaram e, sobretudo, não somente o rejeitaram, mas eles pecaram contra o Espírito Santo ao renunciar, qual é a palavra? Ao rejeitarem plenamente o Messias. Então agora veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos. Esse todos quantos quer dizer, não importa se você é judeu, não importa se você é hebreu, se você não é hebreu, não importa quem você é todos quantos, de qualquer nacionalidade, todos quantos, né? Veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, ou filhos de Deus. Vocês estão entendendo essa questão? Então, tanto é que acaba o capítulo 12, aí diz assim,
saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Isso é muito significativo. A casa que muito provavelmente, no contexto, significaria a casa de Israel. Ele deixa o povo de Israel e agora ele vai até o mar, que significa profeticamente o mundo gentílico. Como diz em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, as muitas águas que viste são povos, nações e línguas. Então ele deixa o povo de Israel e vai para o mundo gentílico. Aí começa, e eis que o semeador saiu a semear. Agora ele sai jogando semente. Aonde? Em vários corações, não importa, é para jogar semente. Começa aqui, profeticamente falando, lógico, uma nova dispensação, um novo tempo. Agora vamos voltar. 70 semanas estão separadas, cortadas para quem? Para os hebreus, para o teu povo. Ponto. Ao completar 69 semanas, faltando uma semana, esse povo rejeita Cristo. Aí o que acontece? Jesus continua dando sequência a esse tempo dos hebreus? Não. Ele se volta para os gentios. Ele vai para os gentios. E agora começa um tempo dedicado aos gentios. Vocês entendem isso ou não? Por que isso é importante? Qual é a importância disso? Se 70 semanas estão destinadas ao povo hebreu, para que dentro desse período o Senhor possa fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, onde ficam os gentios nessa situação? Aqui chega no final, chegou no milênio. E os gentios não teriam essa oportunidade ou o seu tempo? Abra sua Bíblia em Lucas 21, 24. Rapidamente. Lucas 21, 24. Só um momentinho, senão eu perco aqui. Guarda sua perguntinha aí, tá, amado? Lucas 21, 24 diz assim, olha. Cairão a fio de espada. Está falando da destruição de Jerusalém. E serão levados cativos, falando dos hebreus, para todas as nações. Olhe para mim por um momento. Jesus está dizendo que o povo de Israel, a cidade, eles iriam cair a espada na destruição de Jerusalém e eles seriam dispersos por todas as nações da terra. Isso aconteceu na história? Jerusalém foi destruída? O povo hebreu foi disperso? E até quando eles ficarão dispersos? Olha o texto. E até que os tempos dos gentios se completem. Hã? Até quando? Então tem um tempo dos gentios? Jerusalém foi destruída no ano 70 e é dito, até quando ela vai ficar pisada? Até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Eu pergunto, Jerusalém tem sido pisada pelos gentios até hoje? Gente do céu, como é que pode? Eu fico imaginando, né? Ontem mesmo eu estava com alguns irmãos, num evento, e uma irmã me falou que encontrou com um amigo, um rapaz de muito tempo, tal, que dizia que não cria em Deus, que não era mais crente, porque isso é uma fase que todo mundo tem, logo a pessoa esquece isso e vai para coisas maiores e melhores, né? Eu dizia assim, eu teria só uma resposta para essa pessoa, eu não vou discutir nada com ele. Só iria dizer o seguinte, que ele diz isso porque ele não conhece a Bíblia. Não conhece. E a Bíblia que ele diz conhecer é a que ele ouviu dos púlpitos das igrejas. Que na verdade é uma falsa Bíblia, porque não se prega a escritura dos púlpitos da maioria, não vou dizer de todas, mas de uma grande maioria esmagadora se pregam tradições humanas. Então, quando a pessoa não tem um conhecimento da escritura, e ela apenas ouve o que dizem a respeito de Deus, irmãos, não tem como não ser incrédulo. Chega um ponto que você fala assim, não dá para acreditar numa coisa dessa, porque é muita baboseira, é muita coisa errada. Mas como alguém que conhece de fato a Escritura, pode duvidar deste livro, que prediz grandes acontecimentos mundiais, de grandes nações, de povos, né? Como pode ser? Está aqui. Então, quando se passou, ou se passaram 69 semanas que o Messias foi morto, ali, que faltava uma semana, começou o tempo dos gentios. Deus
paralisou. Para essa profecia de Israel. Para um pouco. Porque eles rejeitaram o Messias. Então para um pouco. Deus, mas tu prometeste a eles 70 semanas. E não se cumpriram as 70. Só se cumpriram 69. Falta uma. Eu sei. Mas dá uma pausa aí, ó. Dá uma pausa. Porque agora eu vou me voltar para os gentios. Aí entra aí na profecia o tempo dos gentios. Gilson, puxa assim para cá. Para os irmãos verem ali, com a cruz, ó. Tá vendo a cruz ali? Começa um intervalo. Tá bom aí. Começa um intervalo chamado Era dos Gentios. Entra aí um intervalo. Até aqui todos entenderam? Até aqui? Olha a importância de entender isso. Esse tempo dos gentios, por todo mundo. Pronto, muito bem. O Paulo está dando uma contribuição muito importante, dizendo que num primeiro momento, que ele envia os discípulos antes de sua morte, ele diz para ir buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da sua morte, ele diz, ide por todo o mundo. Ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Né? Aí há muitas referências para indicar que houve aí uma pausa na contagem dessas semanas para introduzir um intervalo chamado Era dos Gentios. Isso antes da morte de Cristo, ele disse. Isso foi antes da morte de Cristo. Antes. Não é depois. Sim. Tudo isso está dentro da economia de Deus. É propósito de Deus, foi projetado assim por Ele. Para você entender melhor isso, leia o capítulo 11 de Romanos, que explica por que Israel rejeitou a Cristo. E aí veio os gentios, demonstra que o povo de Israel vai voltar novamente. Está tudo lá no capítulo 11 de Romanos. Isso. É necessário. Pois não. Sim, aí foi o retorno deles e o seu estabelecimento na terra, mas eles nunca conseguiram uma plena libertação e liberdade política, sobretudo para que eles restaurem o templo de Salomão, em cujo lugar se encontra hoje uma mesquita muçulmana dos palestinos. Então, ou seja, isso não se cumpriu ainda. Ou seja, aí, nesse caso, quando diz aí que Israel retorna em 1948, aí já é o prenúncio de que isto que está dito que aconteceria começa a acontecer. É o princípio, não, lógico. Aí, a partir daí, tudo começa a dar sinais de que isto que está dito vai acontecer. De fato e de verdade. Tá ok? Bem, prosseguindo. Então, queridos, começa aqui o tempo dos gentios, abre-se um intervalo. Esse tempo dos gentios é o mesmo que chamamos de a era da igreja, porque a era da igreja é todo esse tempo, atenção, em que o evangelho é anunciado aos gentios e vão nascendo aí as igrejas. Amém? Pois não. Aí entra as coisas que são. Neste momento, queridos, atenção, nós chegamos no Apocalipse. Vejam que onde está ali escrito intervalo, tem assim uns nomes assim de comprido, tá vendo? Ali são o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. De maneira que hoje nós estamos dentro dessa profecia, depois da cruz de Cristo, nesse intervalo. Nós estamos dentro do período dos gentios, que é o período das igrejas. Agora atenção, olhe para mim. Primeira igreja foi Éfeso. A igreja do primeiro século. Irmão, isso aqui é muito importante, para que você possa atentar para as profecias e fazer como Jesus disse: quando virdes todas essas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Cada uma dessas igrejas do Apocalipse representa um período de tempo dentro da igreja. Éfeso representa a igreja do primeiro século. Amém, queridos? Esmirna, a igreja do segundo século. A igreja sofredora, a igreja perseguida. Veja como nós estamos avançando. Éfeso. Nós vamos fazer assim rápido, queridos, porque, como nós dissemos, nós não vamos estudar versículo por versículo do Apocalipse, né?
Os temas gerais, tá? Quem quiser estudar sobre as igrejas de uma maneira mais particular, mais profunda, no nosso site, devoltapalavra.com, ou no canal no YouTube, nosso canal, do De Volta à Palavra, lá você vai encontrar 2 séries que foram feitas sobre as 7 igrejas. Aí você vai estudar. Para cada igreja tem 3 a 4 mensagens. 3 a 4. Você vai ter ali, no mínimo, ali quase que 10 horas de mensagem, só para você poder entender as particularidades de cada igreja. 10 horas de mensagem ou mais. 12 horas. O dia todo. Maravilha. Éfeso, a igreja do 1º século. Esmirna, a igreja do 2º século. Pérgamo, a igreja do 3º, 4º e 5º século. Foi exatamente quando a igreja se casou com o mundo. Melhor dizendo, se casou com Roma. Se casou com a política, se tornou mundana. Vai nascer desse casamento Tiatira, que é a igreja romana. Essas profecias estão em Apocalipse capítulos 2 e 3, narrando como seria esse período dos gentios, ou dedicado aos gentios, em que seria a história da igreja. Tiatira é a igreja romana, que compreende 1000 anos, aproximadamente. Vai até o século XV, né, do nosso tempo. Aí vem Sardes, que é a igreja da Reforma, século XVI. Aí depois vem Filadélfia, Sardes, isso mesmo, né? Aí vem Filadélfia, século XVII e XVIII. E então nós temos Laodiceia, a última igreja, século XIX, XX e XXI. E não sabemos até quando vai essa igreja. O que sabemos olhem para mim, que esse período dedicado aos gentios, que está profetizado na Escritura, dentro da profecia das 70 semanas, já está no fim. Disso nós sabemos. Porque se estivéssemos ainda na primeira igreja, ainda tem a Esmirna, ainda tem Pérgamo, ainda tem Tiatira, mas todas essas já passaram. Já estamos há quase 3 séculos na última igreja. E eu pergunto para os irmãos, olhem agora com atenção. O que se segue à era das igrejas? Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são, é esse intervalo, e as coisas que hão de acontecer depois destas, depois da era da igreja. E podemos colocar da seguinte maneira: ao acabar a era da igreja, isso por acabar hoje, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 3 semanas, 1 ano, 2 anos. Eu não sei quando é. Eu sei que tão logo findar Laodiceia, não tem mais igreja para frente. Vai entrar o quê? Numa linguagem do Apocalipse, as coisas que depois dessa devem acontecer. E numa linguagem de Daniel, vai começar o quê? A última semana. Ou melhor, numa linguagem mais clara, vão começar os últimos 7 anos antes que Jesus Cristo venha a essa terra pela segunda vez, de forma pessoal, visível, corpórea. Para quem não acredita, eu acredito. Por que eu acredito? Quando Pedro viu, juntamente com Tiago e João, a Jesus Cristo glorificado no Monte da Transfiguração, aí ele disse posteriormente a esse respeito: temos assim muito mais agora confirmada a palavra profética. Ou seja, a palavra profetizada, é certo que muitos não creram, duvidaram por muito tempo, mas muitos acreditaram. Quando Pedro viu a glória de Cristo, ele falou assim: olha a confirmação aí. A primeira vinda de Cristo foi confirmada. Aí ele fala assim: e agora nós aguardamos a segunda vinda. Então, não é uma questão de mito, é uma questão de testemunho. A profecia cumprida na história se torna uma testemunha de Cristo, uma testemunha de Deus. De maneira, queridos, que nós estamos vivendo esse momento dramático em que está por findar-se o tempo dos gentios para começar um último período de 7 anos antes do reino milenar. Esse período de 7 anos, conforme diz a Bíblia, será destinado
ao povo judeu, ao povo de Israel. É como que o Senhor retomasse aquela contagem, de maneira que até o final desses 7 anos, tudo isso deverá acontecer. Tudo isso o quê? Cessar a transgressão de Israel, dar fim aos pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, trazer a justiça eterna para Israel, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos em Israel. Tudo isso se cumprirá dentro deste último período. Aí tem um detalhe, alguém pode dizer, pastor, mas engraçado. Se quando eu abro Apocalipse, que eu leio o capítulo 1, eu vejo ali as coisas que João acabara de ver. Aí eu leio os capítulos 2 e 3, eu vejo as coisas que são. No capítulo 4 em diante, nós vamos entrar já nos selos. Eu só vou ouvir falar num período de 3 anos e meio. Mas se você disse que tem um período de 7 anos, o Apocalipse só me fala de um período de 3 anos e meio. Ouça isso, entenda isso. Por que eu peço que vocês escutem isso com todo o coração, com todo o entendimento? Nós vamos asseverar algumas coisas aqui, que quem não tem esse contexto todo, esse entendimento, fala assim, esse cara está inventando essas coisas. Mas não é invenção, é que a Bíblia se revela dessa maneira. Então você tem que entender isso. Quando ali acaba o capítulo 3 de Apocalipse, acaba a era da igreja. Dali para frente são as coisas que são. Dali para frente retoma a contagem das semanas e, portanto, só temos 7 anos. Não temos nem mais e nem menos. Mas quando começa a partir do capítulo 4 para frente, o próprio Apocalipse só vai fazer menção somente de 3 anos e meio. Ou de 1.260 dias, ou de 42 meses. Amém, queridos? Amém? Vamos ver se vocês entendem agora. Eu estou adiantando um pouco, mas nós vamos passar tudo isso devagarzinho, um por um, tá? Vai com calma. Abre a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 3, capítulo 4. Eu estou assim um pouco apreensivo pela vontade que eu tenho de vocês entenderem isso. Eu tenho vontade que vocês entendam. Porque se vocês entenderem o que eu estou vendo aqui, vai cair um véu do tamanho do universo e a vida de vocês vai mudar. Igual a minha um dia mudou. Ainda está mudando, né? Quando eu falo mudar, não quer dizer que você agora é santo. É que agora você tem uma motivação maior, um ânimo, uma visão, que você agora tem mais força para poder lutar contra o mundo, contra tanta coisa ruim. Do contrário, você é levado. O que tem de crente que não consegue caminhar, está prostrado, está morto, isso porque falta a ele a luz da palavra profética que gera essa esperança. Capítulo 3, versículo 14, temos Laodiceia, amém? Bem, aqui encerra-se o intervalo. Encerra a era dos gentios, acabou. Do 4 em diante, nós temos aí 7 anos. Isso está claro para os irmãos, né? Lembrando o seguinte, que do capítulo 4 em diante, nós teremos o quê? Os acontecimentos que terão lugar nos últimos 7 anos da história da humanidade. Antes que o Cristo de Deus desça. Ele vai descer exatamente no final dos 7 anos. A vinda visível, corpórea, pessoal de Cristo é no final dos 7 anos. Nós temos 7 anos. Então, do capítulo 4 até o capítulo 19, versículo 11, que é o momento da segunda vinda, nós temos aqui nesse intervalo da Escritura os acontecimentos proféticos. Isso não significa que tudo que está escrito do capítulo 4 até o 19 são acontecimentos. Explico, sem problema. Do capítulo 4 até o 19, porque no 19 nós temos a segunda vinda de Cristo. Porque no 20 nós temos o milênio. No 21 temos a Nova Jerusalém na eternidade futura. Então do 4 até o 19, na vinda de Cristo, nós temos um período. O capítulo 4 ao 19 compreende um período de 7 anos, são os últimos 7 anos. Isso, entretanto, não significa afirmar que tudo o que está escrito daqui para lá, do 4 ao 19, são acontecimentos proféticos. Por quê? Porque no capítulo 4, versículo 1,
João ouve uma voz dizendo: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Aí ele diz no versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito no céu. Então ele entrou. Não foi dito sobe para aqui? Ele não subiu? Aí ele não entrou? Quando ele entrou, aí ele viu o céu. Ele viu o céu. Lógico que ele não viu o céu. Ele viu o céu. Porque o que ele viu ali no céu não foi exatamente o que está lá. E não me chame de blasfemo, nem de... Pelo contrário, ele vê, porque o livro de Apocalipse é um livro de sinais. Então ele vai ver tudo ali no céu, formas que representam algo, que simbolizam algo. Eu não posso acreditar que lá no trono de Deus tem um cordeiro de lã. Pensa num cordeiro de lã, branquinho. Aí o cordeirinho vai e se coça. E se treme. Ele não treme assim para poder se coçar? E esse cordeiro está em pé. Ele não está deitado, está em pé. Com as 4 patinhas. Só que o pescoço está cortado. E o sangue está pingando. Está quentinho, o sangue está quente. Porque ele acabara de ser imolado, segundo João falou. E para completar esse pescoço caído, o cordeiro olhava para ele. Tinha 7 olhos. Olhando para João. E tinha na cabeça 7 chifres. Não é possível que ela tenha isso no céu. Tem, irmãos? Quem é esse cordeiro? É Cristo. Então Jesus Cristo lhe é mostrado na visão, nessa figura, para ilustrar, representar, simbolizar o Cristo de Deus na sua morte, em atributos que lhe é conferido, de poder e onisciência, dos chifres e dos olhos. Os 7 olhos é a sua onisciência. Conforme está em Zacarias capítulo 4, tinha uma pedra também que tinha 7 olhos. Uma pedra com 7 olhos, eu nunca vi ter nenhum olho que me tira 7. Mas lá tem uma pedra de 7 olhos que percorre e vê toda a terra. Portanto, fala da onisciência, do saber do cordeiro. E os chifres, conforme se encontra em Daniel, de maneira muito clara, fala de poder e, portanto, ele é pleno em poder. O cordeiro. Então isso é para representar. E aí o que ele descreve, esse cordeiro, e aquele que está no trono, que parece mais um jaspe do que uma pessoa, por causa do brilho, da sua transparência, que tem um arco-íris, que tem um livro, que tudo isso também ele viu ali no momento que ele entrou, e ele vai narrando, e ele vai descrevendo essa cena, e portanto essa cena não é um acontecimento profético, é uma descrição do que ele vê. Vocês entendem isso ou não? Por que eu estou insistindo nisso? Porque quando diz, sobe para aqui eu te mostrarei, quando a voz diz para João, João, vem para cá que eu vou te mostrar, e João imediatamente entrou, subiu. Alguns falam, aqui está o arrebatamento da igreja. Pelo amor de Deus, irmãos, não faz isso não. Não faz isso não. Mas quem diz isso não é o povo leigo, não. São os doutores do movimento pentecostal que querem que o arrebatamento aconteça antes dos 7 anos. Por isso que dizem, e não sei de onde tiraram isso, pastor Josué. Sinto muito, me desculpa, mas eu não sei de onde tiraram a ideia. Que falam assim, pessoal, a grande tribulação vai durar 7 anos. Já ouviram isso? De onde tiraram essa ideia? De onde? Tá doido? Não, mas vamos falar dos 7 anos. Já ouvimos muita coisa, né, irmã Mariana? Aí dizem que a grande tribulação vai durar 7 anos. Mas a Bíblia não diz isso. Aí dizem mais, enquanto acontece na terra a grande tribulação em 7 anos, no céu, em 7 anos, acontecem as bodas do cordeiro. Aí é de rir. Porque não existe isso na Bíblia, irmãos. Pelo amor de Deus, me mostra um versículo que diga isso. Um versículo, não quero um texto, não. Um capítulo, é um versículo. Pois não? Vamos lá. Não, só um pouquinho. Quando você fala quem me ensinou desse jeito, foi um estudo que a irmã teve outrora.
E esse estudo dizia que a grande tribulação são 7 anos? Não vai passar pelo quê? Sim, mas aí eu disse que essas pessoas afirmam que a grande tribulação dura 7 anos. Mas a Bíblia não diz isso. E também não diz nada disso. E isso aí nós chamamos dedução. Ele deduziu e aí ficou por isso mesmo. Então ele chegou a uma conclusão por uma indução de não ver no texto bíblico a palavra igreja. Mas não significa, isso não prova nada. Eu quero saber pela Escritura, por ela, quando é que a igreja vai ser arrebatada. Ela tem que me dizer. A Bíblia tem que falar. Você entende, não? A Bíblia vai dizer, não sou eu. E aí, quando ela disser, está dito. Agora, isso aí que ele falou pode até parecer bonito, mas ele apenas deduziu. Ele não provou nada. Ok? Vamos lá então? Então é importante sabermos disso. Que quando João descreve o capítulo 4 e o capítulo 5, teoricamente, vamos colocar assim, do capítulo 4 para frente, entramos nos últimos 7 anos, ok? Mas não significa que tudo que aqui está escrito são eventos proféticos. Por quê? Porque aqui há uma descrição que antecede esses eventos que serão profetizados. Capítulo 4 e 5 vai mostrando o que João viu. No capítulo 4 ele diz, eu vi um trono. Aí ele descreve o trono, o que se assenta no trono, o que tinha ao redor do trono, na frente do trono, no meio do trono. Amém? No capítulo 5, ele ainda olhando para aquele que está no trono, ele observa que na mão daquela pessoa, que é Deus, havia um livro. E aí, portanto, agora o capítulo 5 vai girar em torno do livro. O capítulo 4, o centro é o trono. Capítulo 5, o centro é o livro. E aí onde é que começa? Ele vê que tem um livro na mão daquele que está no trono. É um rolo. Não pense em livro, brochura, como este que nós temos. É um rolo. Escrito por dentro e por fora. Só que esse rolo ele está enrolado. E ele está selado com 7 selos. Entenda selos como sendo lacres. O livro está fechado e está lacrado. Quem é que pode ler o que tem nesse livro? Você está lacrado. Aí onde começa. E ouvir um dos 24 anciãos que dizia, quem é digno de abrir este livro e de lhe desatar os selos? Aí nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum do mundo, ninguém se achava digno sequer de olhar para o livro. Que dirá de abrir o livro, desatar os selos. Aí João começa a chorar, porque ele, nesse momento ele pensa, olha, se esse livro não for aberto, então a história está o quê? Está vedada. Não há como triunfar, porque esse livro é o livro da economia escatológica de Deus. Nele estão escritos os acontecimentos que terão lugar nos últimos 7 anos. Quando então o mesmo ancião diz a João, não chores, eis aqui o leão, ou melhor, o Cordeiro de Deus que venceu para abrir o livro. A vitória de Cristo na cruz do Calvário foi para abrir. Por isso que ele é digno de abrir. De maneira que, se ele sofreu na cruz o juízo de Deus sobre ele, ele agora é digno de executar os juízos previstos neste livro. Os irmãos entendem por quê? Que só ele é digno? Porque só ele sofreu os juízos. Foi ele que recebeu de Deus o juízo que recairia sobre nós. Então, se ele recebeu, ele agora pode executar todos os juízos que estão naquele livro. Aí quando João olhou para ver esse cordeiro, ele viu um leão. Porque o Cristo cordeiro é o crucificado. O Cristo leão é o Cristo ressurreto. Ele está diante ou no trono de Deus como o cordeiro e como o leão. Porque o cordeiro fala da base legal de todo o seu exercício. E o leão fala da sua força, da sua realeza para levar a cabo o cumprimento da economia escatológica de Deus. O cordeiro toma um livro e diz a Bíblia que agora ele começa a abrir os selos. Estão entendendo?
E quando então ele começa a abrir os selos, é aqui que começa a ser revelado o quê? As coisas que depois dessas devem acontecer, porque esses acontecimentos, esses eventos proféticos estão no livro, é aqui que começam os acontecimentos da última semana. Ok, queridos? Ok? Vamos parar por aqui. O tempo não permite mais. Na semana que vem nós vamos retomar. Eu quero apresentar para os irmãos quais são os 2 grandes eventos que vão abrir esta última semana. Ok? E eu também quero falar um pouquinho sobre os vencedores das igrejas. Então, hoje, o que nós fizemos hoje? Nós apresentamos para os irmãos essa estrutura profética, para os irmãos se situarem exatamente em que momento da profecia nós nos encontramos. Os irmãos já sabem onde estão na profecia? Atenção, uma profecia que começou no ano 457, antes de Cristo, nos levou até Laodiceia. Estamos na expectativa dos últimos 7 anos da história da humanidade. E aqui, numa linguagem bem comum, o bicho vai pegar. Tá bom, queridos? Não deixe de vir, porque isso é muito importante.